Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas, como estão todos? Espero que estejam muito bem. Bem, nós vamos hoje fazer a terceira aula do sexto módulo e com isso encerramos então o sexto módulo. Tá? A terceira aula, a disciplina continua sendo Bibliologia e hoje vamos falar sobre os objetivos da Bíblia. Nas aulas passadas aprendemos que a Bíblia é o meio pelo qual Deus usa para se comunicar com a humanidade. Ela é a palavra de Deus escrita por inspiração divina. A própria Bíblia testemunha de si mesma. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, fala assim: Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Tudo aquilo que o ser humano necessita saber a respeito de Deus e de sua vontade está escrito na Bíblia. Mas por que Deus preparou a Bíblia para o ser humano? Qual foi o propósito de Deus ao nos dar a Bíblia? Por que ela foi escrita e entregue a nós, seres humanos? É isso que nós vamos aprender muito rapidamente na aula de hoje. Ensinar os princípios de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17, está escrito assim: Toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver, a fim de que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar todas as boas obras. A palavra de Deus é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está. O amor de Deus, por meio de Cristo, move o ser humano a praticar boas obras, tanto no que se refere ao relacionamento com Deus quanto ao relacionamento com o próximo. Os mandamentos divinos foram dados por causa do ser humano, para que por meio deles possamos levar aqui neste mundo uma vida de acordo com a vontade. Somente Deus sabe o que é melhor para nós. A vontade de Deus é para o bem dos seres humanos. Continuando, queridos, a Bíblia produz fé em nós para que possamos alcançar a salvação. Romanos 10, 17 diz assim: De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia desperta a fé nos homens através da revelação das boas novas, dirigindo-lhes a vida para o seu destino apropriado. Sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos visto isso, na Bíblia consta isso, está escrito. Então precisamos crer que Ele é real, mesmo em tempos de dificuldades, quando por algum motivo não encontramos respostas aos nossos clamores. A palavra contém a vontade de Deus para nós e ela é sempre boa, agradável e perfeita para nós. Então que confiemos nele e em sua palavra. A Bíblia faz com que nos preservemos de pecar. Mateus 22, 29 fala assim: Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Perdão, está escrito em Salmo 119, 11. Em Mateus 22, 29 está escrito: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais não as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia ilumina nosso caminho. É lâmpada para os pés, isto é, nos capacita a ver, enxergar o perigo, discernir entre o certo e o errado. Ler a Bíblia rotineiramente, refletir sobre os seus ensinamentos, nos faz escolher obedecer à vontade de Deus, pois o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado de não crer em Jesus, Filho de Deus, e o seu sacrifício redentor, que o seu sacrifício redentor é suficiente para a nossa salvação. Então a Bíblia nos ensina a crer nisso. E como é que podemos aprender isso? Todos os dias, rotineiramente. Isso vai nos fazer ficar preparados para a volta do Senhor. Continuando, a Bíblia é o alimento do ser humano. Em Mateus 4,4 está escrito assim: Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, amados, a palavra de Deus nos alimenta, sustenta, faz com que nos mantenhamos firmes na presença de Deus. Em Jeremias 15, 16 está escrito assim: Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo.
Elas me nutrem dia após dia, são minha satisfação e júbilo maior, porquanto teu nome foi invocado sobre mim, isto é, pertenço a ti. Em Provérbios 2, capítulo 2, versículos 3 a 5, lemos o seguinte: E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Amados, essa é a condição para entendermos a palavra de Deus. É uma aula muito curta, mas se tiverem que ouvi-la novamente, ouço mais uma vez ou duas vezes. É importante isso para entendermos qual é o objetivo da Bíblia na nossa vida. A compreensão das Escrituras requer mais do que o entendimento humano. Requer a direção do Espírito Santo, que é o seu autor. A Bíblia não é um livro comum, mas de grandes ensinamentos deixados por Jesus. O encontro com a palavra de Deus, o encontro nosso com a Bíblia, gera vida em nós. Jesus é revelado na Bíblia. A Bíblia é o livro da vida, é o nosso manual. Eu sempre digo que a Bíblia é o manual do ser humano. Quando compramos qualquer mercadoria, um objeto eletrônico, um aparelho de som, alguma coisa, qualquer coisa desse tipo que seja, vem um manual de instruções, ou um eletrodoméstico. E o que nós temos fazendo? Ler o manual de instruções para entender como funciona aquele aparato. Ok? Então eu digo que a Bíblia é o manual do ser humano. Quer ver como é que o ser humano funciona? Leia a Bíblia. Quer ver como é que você funciona? Leia a Bíblia. Quer ver como é que tem que ser feita a manutenção do ser humano? A sua manutenção, pessoal? Leia a Bíblia. Você vai encontrar ali a resposta correta. Ok, meus amados? Muito breve aula, mas acho que foi de bom proveito. Por favor, leiam, ouçam com carinho e se precisar novamente, ouçam novamente. Mas quero encorajá-los a lerem a Bíblia rotineiramente. Todos os dias leiam um versículo, 2, 3, o que vocês puderem fazer, mas não deixem de ler. Ok, queridos? Amo cada um de vocês, estou com saudades. Espero que todos se encontrem muito bem. Beijo no coração. Até mais.